O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Giro de notícias. Notícia do último sábado, dia 30 de julho. Ataque a hotel no sul da Somália mata 26 e deixa 56 feridos. Na cidade de Kismayo, né, no sul do país, perto da fronteira com o Quênia, nós tivemos esse atentado a um hotel que foi reivindicado pelo grupo Al-Shabaab, né? A gente tem 2 programas em que a gente falou bastante da Somália. E detalhe que um dos mortos era um candidato ao governo do estado de Jubaland, né? Que é o estado onde fica a cidade de Kismayo. Então, não sabemos, né, se foi um ataque terrorista, digamos assim, generalizado, se foi um ataque, né, lembrando, o Al-Shabaab faz muitos ataques contra hotéis e turistas para atingir vítimas internacionais e ter maior repercussão, ou se eventualmente esse político que era candidato ao governo da província, né, o presidente de Jubaland, do estado de Jubaland, se ele que era o alvo, tá? De qualquer maneira, infelizmente, né, tivemos essa situação, essa explosão. Além disso, 3 homens armados depois entraram no hotel, né, e foram 11 horas até que as forças de segurança somalis retomassem o controle do hotel, né? Teve ali um cerco, né, ao prédio, que inclusive algumas pessoas talvez tenham acompanhado no final de semana na televisão, né, por outros meios de comunicação. Notícia do último domingo, dia 14 de julho. Aniversário da queda da Bastilha, tem confronto e prisão de coletes amarelos. Um final de semana normal na França. Exatamente, né? Grandes coisas. Feriado, vamos, né? Confronto, queimar carros. Foram banheiros químicos dessa vez, né? Então, o pessoal já tava ligeiro. Ninguém deixou o carro parado ali perto. O seguro de carro na França deve ser alto, né? Contra incêndio. Eu acho que não compensa. Seguro contra incêndio. Mas eu tava assistindo, inclusive, o desfile. Quem acompanha no Twitter percebeu. E sim, porque, né, eu sou idiota, tá? Não, por que você estava assistindo, Felipe? Porque eu sou idiota, a resposta é essa. E eu tive a nítida impressão de que quando o Macron ele estava passando ali pela avenida, né, pelo público, em direção ao palanque presidencial, digamos assim, onde ele recebeu outros chefes de Estado e tudo mais, chefes de governo também, que ele tinha sido vaiado. Só que eu fiquei com essa impressão, mas não consegui confirmar, porque obviamente a transmissão deu aquela, né? Aquela ali... editada. Né? Aquela zoada no volume, né? Entendeu? Que nem quando você tá assistindo o jogo de futebol na TV, a torcida começa a xingar o juiz, aí o som da torcida baixa, né? Então, mas eu fiquei com a impressão que ele havia sido vaiado e isso depois se confirmou, né? Que nós tivemos manifestantes depois do desfile, inclusive, cerca de 200 pessoas tentaram fechar a Champs-Élysées, tivemos bombas de gás e tivemos aí pelo menos 180 pessoas detidas. Agora, sobre o desfile em si, sobre a parada em si, nós temos 2 coisas que eu acho interessantes de destacar. A primeira delas, né, apenas como brincadeira, como bobagem, né, quando o Macron ele chega ali no palanque, ele foi anfitrião de diversas outras autoridades, né, talvez a mais conhecida, né, ali o rosto mais conhecido era a Angela Merkel, a Theresa May, né, que estaria presente, porém cancelou ali de última hora, foi representada pelo seu
pelo seu vice, digamos assim, pelo seu deputy, né? O David Lincoln, estava lá o primeiro-ministro da Bélgica, né? O Jean-Claude Juncker, né? O presidente da Comissão Europeia, agora em fim de mandato, e estava o primeiro-ministro da Holanda, o Mark Rutte, né, que é de um partido à direita. E aí foi engraçado que foi o seguinte, o Macron estava cumprimentando todo mundo, apertando as mãos. Né? Inclusive me deu muita agonia. Eu não quero nunca ter que cumprimentar o Macron, porque ele fica 40 segundos balançando a sua mão. Assim. Ele não aperta a sua mão e pronto, ele fica balançando a mão das pessoas. Enfim, e aí ele cumprimentava assim, e aí chegou na Merkel, né, uma conhecida dele, né, já tem intimidades e tudo mais, tal. Ele foi lá e deu 2 beijinhos. E aí ele foi cumprimentar o Mark Rutte, estendeu a mão, e o Mark Rutte, todo zoão, esse país liberal que é a Holanda, foi lá e, dando risada, tascou 2 beijinhos no Macron, né? O Macron deu risada também, né? Enfim, foi divertido. Só que eu vou repetir o que eu noticiei no Twitter. Eu achei curioso, né? Em um mundo aí de Orbáns e Dutertes, dentre outros, ver 2 líderes mundiais sem preocupação de mostrar, né, macheza, né? Dando beijinhos héteros na bochecha. E a segunda coisa... Não tem problema de masculinidade frágil, né? E a segunda coisa foi que o tom militar da parada foi um tom muito europeu. Não foi um tom francês, digamos assim, apenas, né? Óbvio, você tinha muitas bandeiras francesas, tropas francesas, a guarda republicana, tudo mais. Só que você tinha ali vários aliados europeus, as bandeiras europeias desfilando, foram anunciados diversos projetos de cooperação em defesa europeus. Então ela teve muito um tom do seguinte, olha, a Europa está aprendendo a se defender entre si, tá? Viu o Donald Trump que está aí xingando a OTAN, né? Que está aí falando que a OTAN é isso, a OTAN é aquilo. Então ela teve um tom interessante nesse sentido. E aí... Tremei, Santa Aliança. Outras 2 notícias em relação à França. Uma da semana passada, dia 12 de julho, que não entrou no programa e alguns ouvintes nossos mandaram, foi que pela primeira vez... nós teremos um julgamento na França de executivos da France Telecom por conta do suicídio de 35 funcionários da empresa entre 2008 e 2009. Tá? Então, 7 ex-executivos da France Telecom irão responder por casos de política só para quem não sabe, a France Telecom é a atual Orange, tá? Que é uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, né? Talvez a principal da França, e é uma empresa privada, inclusive, tá? Apesar do antigo nome France Telecom, né? Já era uma empresa privada também, ela foi privatizada ali no final dos anos 80, e eles serão julgados se a empresa tinha uma política de assédio moral disseminada, que levou a uma política ali de assédio institucionalizado, digamos assim, que levou esses funcionários ao suicídio. Então eles vão responder criminalmente, tá? E, se condenados, eles podem pegar, além de cadeia, multas, né? Eu achei as multas, assim, relativamente baixas, né? Não que eu possa gastar esse dinheiro, mas, né, dependendo do grau da posição dessas pessoas na empresa, mas a multa vai ser de um pouquinho menos de $17 mil, tá? E a outra notícia foi que o ex-ministro de Meio Ambiente e Transição Ecológica da França, o François de Rugy, renunciou ao cargo na terça-feira, dia 16, depois que veio a público ali o cartão corporativo dele, digamos assim. Alguém meteu lá o extrato do cartão nas internets, mostrando que ele pagou ali alguns almoços, alguns jantares, né, na residência oficial entre junho de 2017 e outubro de 2018, com, né, ali os jantares, né, um pouco assim, né, umas contas meio gordinhas, né? Então, ali, lagosta, esse tipo de coisa. A gente falou de lagosta no programa passado, a gente está falando muito de lagosta, né? E é curioso, acho que a gente já contou essa história aqui, né? Lagosta no século XIX era comida de pobre. Era chamada de a barata do mar, né? Não no aspecto
biológico, né? Porque existe a barata do mar, mas era comida de pobre, de pescador. O peixe era coisa nobre, né? Mas, enfim, e aí ele teria ali, né? Usou a verba pública para pagar esses jantares e tudo mais, e aí rodou. Então, é isso, né? Mas ele disse, né? Se o povo não tem coletes amarelos que comam lagostas, porém é 2019, né? Para sorte dele, não tem guilhotina. Também no último domingo, Trump diz a congressistas democratas para voltar e consertar países de onde vieram. Pois é, essa foi uma notícia que teve muito impacto nos Estados Unidos, impacto inclusive político. Ela quase foi um dos blocos principais, só que, como vocês vão notar, a gente teve muitas notícias asiáticas ao mesmo tempo, então a gente achou, até para um revezamento, porque a gente sempre fala bastante dos Estados Unidos e tal, né? Então vocês vão ver que a gente vai fazer um dos blocos, vai ser uma espécie de giro ali pela Ásia, tá? E aí, mas voltando aqui, né? Primeiro, vai ser uma linha do tempo aqui, tá, gente? No domingo, dia 14, o Donald Trump disse que congressistas democratas que odeiam os Estados Unidos, tá? Ele ainda não usou o termo odeio nessa primeira vez, vou refrasear aqui. É tão interessante ver parlamentares democratas progressistas que vieram originalmente de países cujos governos são uma catástrofe total e completa, dizendo cruelmente ao povo dos Estados Unidos como o nosso governo deve ser administrado, tá? E essas pessoas deveriam voltar e ajudar a consertar os lugares totalmente quebrados, infestados de crime de onde vieram. É curioso, né, que uma das congressistas a qual ele faz essa referência é a Alexandria Ocasio-Cortez, né, conhecida pela sigla AOC, né. E ela, que é de família porto-riquenha, né? Como a gente sempre bate nessa tecla, é um Estado livre associado aos Estados Unidos. E a catástrofe porto-riquenha tem muito a ver com a administração Trump. A catástrofe não, né? O lidar com a catástrofe. Antes que alguém diga que você está culpando o Trump por um furacão. Não, sim, mas o efeito da crise em Porto Rico tem muito a ver com o Trump, mas eu tô falando até anterior ao próprio furacão. O furacão só explicitou essa crise a qual Porto Rico já estava vivendo, né? E aí continua, né? Obviamente, depois dessas declarações, ele recebeu críticas, ele recebeu rebates inclusive da Nancy Pelosi, né, a democrata que chefia a Câmara dos Deputados, né? Aí o que aconteceu? Segunda-feira, dia 15, tá? Ele disse que a Nancy Pelosi é racista porque ela saiu em defesa de deputadas apenas pela sua cor da pele. É surreal, assim. Você que fez a distinção racial, não ela, tá? Mas, enfim, aí a Nancy Pelosi rebateu, dizendo que o Make America Great Again, na verdade, é Make America White Again. Aí o Trump disse que ela foi muito racista, uma afirmação muito racista, tá? E a Nancy Pelosi e o Donald Trump têm algo em comum, porque ambos são filhos de mães europeias, né? Sim. A mãe do Trump, a gente sempre reforça isso, é escocesa. E o avô era alemão. E a Nancy Pelosi é filha de italiana. A mãe é italiana, o pai é ítalo-americano. Aí, o Trump disse, até onde eu sei, se você odeia nosso país, se não está feliz aqui, você pode ir embora, né? É um ame ou deixo versão Trump. E aí veio, né, começou o negócio a ficar feio. A gente já vai falar das deputadas, tá? Que foi o seguinte: o único republicano negro do Senado, o Tim Scott,
disse que o Trump usa ataques pessoais inaceitáveis e linguagem racialmente ofensiva. Vejam, ele é republicano. Tá? Ele é o único republicano negro no Senado. Na Câmara tem outros. E lembrando que é no Senado justamente que a correlação de forças é pior por Trump, inclusive entre os republicanos. Aí o Trump disse que os tweets dele não foram racistas e que ele não tem um só osso racista no meu corpo, né? Que é aquela coisa tipo, até a medula, né? Que no Brasil a gente usa a expressão até a medula, né? Mas ele quis dizer, eu não sou racista até a medula. Mais ou menos, né? Fazendo uma adaptação. Aí, um deputado democrata, o Al Green, que é do Texas e é negro, tá? A gente está frisando aqui a cor da pele das pessoas, apenas para deixar claro que existe sim essa clivagem racial nesse discurso. E não é apenas homônimo ao cantor, né? Não... Ah, tá, bom contexto, eu nem tinha pensado nisso. Aí o Al Green, que não é o cantor, é o democrata do Texas, pediu o impeachment do Trump, dizendo que Donald Trump, por suas declarações, colocou o alto cargo de presidente dos Estados Unidos numa situação de desrespeito, ridículo, vergonha e descrédito. Semeou discórdia entre o povo americano, demonstrou que é incapaz de ser presidente e traiu sua confiança como presidente dos Estados Unidos para o prejuízo manifesto do povo americano, cometendo uma alta ilegalidade no cargo. Né? Essa foi a justificativa dele. Aí, esse voto, essa proposta foi pro voto, tá? A Câmara, que tem uma maioria democrata, derrubou esse pedido por 332 a 25, com a Nancy Pelosi, inclusive, votando contra. Só que a Nancy Pelosi, ela fez uma declaração que eu achei assim muito curiosa, que foi o seguinte, vocês vão entender porque eu estou dizendo que foi curiosa. Com todo o respeito do mundo pelo Sr. Green, temos 6 comitês que estão trabalhando em questões de abuso de poder, obstrução de justiça e outros que o presidente possa ter cometido. É um caminho sério que estamos percorrendo. Ou seja, a impressão que eu tive foi que ela disse assim, ô Green, é o seguinte, você é um cara legal, você tá aí, é um cara do Texas, tal, entendo que você ficou puto com o que o cara falou, mas é o seguinte, a bomba tá por vir ainda. Eu tive a impressão que ela fez essa, entre aspas, ameaça velada, ao dizer que temos 6 comitês que estamos trabalhando em questões de abuso de poder. Tá? Aí, finalmente, veio a cena mais patética de todas, que foi o seguinte, na quarta-feira, dia 17, vejam, isso foi tipo do fim de semana até quarta-feira, tá, gente? Quarta-feira, dia 17, em Greenville, Carolina do Norte, um estado que foi, né, um dos primeiros estados a se separar da União, né, durante a secessão. A bandeira da Carolina do Norte inspirou a primeira bandeira dos confederados, inclusive. Lembrando, aquela bandeira que todo mundo acha que é dos confederados, não era dos confederados, é uma versão adaptada da bandeira do exército da Virgínia, do Robert E. Lee. E aí o Trump disse novamente que esses congressistas, esses ideólogos de esquerda odeiam o nosso país, odeiam Israel, e por isso eu digo, se elas não gostam, aí ele usou o feminino, deixem-nas ir embora. E a galera começou, uma galera, né? Não vou dizer que foi todo mundo, mas uma galera, né, começou a cantar Send Her Back, tipo, mande-a de volta. Basicamente dizendo expulsar a pessoa do país. E em contrapartida, quando ela voltou, né, ao seu estado, Minnesota, ali no aeroporto das Twin Cities, ela foi recebida com Welcome Home bem forte no saguão. E aí, quem é esse ela, né, meu caro Matias? Aí a gente vai chegar no pulo da questão. Tá? O Donald Trump... isso daqui, primeiro, não é uma avaliação do governo Donald Trump, é uma avaliação das declarações do Donald Trump. Segundo, isso daqui não é uma concordância 100% absoluta com todas essas congressistas. É uma discordância, um repúdio bem firme a esse tipo de retórica de ame ou deixe-o, de mande embora, que a gente já comentou várias vezes como é inaceitável isso num país americano, um país que são países feitos por imigrantes, tá?
Seja os Estados Unidos, seja o Brasil, seja a Argentina, seja onde for, tá? Se você não for um nativo americano, se você não for um indígena, você não pode usar essa retórica. Pois é. Tá? Basicamente isso. E aí, quem são essas pessoas, né? Porque em nenhum momento o Trump usou nomes abertamente, porém ele faz diversas referências, e aí o uso do artigo no feminino, e referências a outros tweets, que são 4 deputadas democratas, né? A principal delas, né, é a Ilhan Omar, que você mencionou, quando ela retornou para Minnesota, ela teve essa boa recepção, que ela é nascida na Somália, em 1981, e aí, aos 11 anos, em 92, fugindo da guerra na Somália, a família dela foi para os Estados Unidos. Então, ela tem 37 anos de idade, sendo que desses 37 anos, ela passou 2/3 da vida nos Estados Unidos. E ela já fez declarações contra Israel, no caso dela específico. Por isso que ele fala, esse pessoal que odeia Israel. Aí nós temos a Ayanna Pressley, que é de Massachusetts, ela é eleita por Massachusetts, mas ela é nascida em Chicago. Tipo, ela é negra e, assim, ela não tem uma ascendência estrangeira, digamos assim, direta, tá? Próxima. Aí nós temos a Alexandria Ocasio-Cortez, a AOC, né, que é considerada uma nova liderança do Partido Democrata, uma liderança jovem de Nova York, que tem ascendência porto-riquenha, como você mencionou. E, finalmente, a Rashida Tlaib, que tem ascendência palestina. Porém, tanto a Rashida Tlaib, ela nasceu num lugar chamado Detroit, Michigan. É um lugar que fica nos Estados Unidos, inclusive. É conhecida como Motown. Isso. E a Ocasio-Cortez, ela nasceu num lugar que o Donald Trump ele conhece bem, chama Nova York. No Bronx. Eu acho que no Bronx ele não vai tanto. Então, assim, das 4... E essas 4 deputadas democratas, que são bastante ostensivas em relação ao Donald Trump, são chamadas coletivamente de The Squad, né? O esquadrão anti-Trump. E aí ele fez essas declarações, que elas vêm de lugares infestados de crime, lugares quebrados, que não podem dizer como os Estados Unidos devem ser governados. Mas vamos repetir, dessas 4, 3 já são cidadãs naturais dos Estados Unidos, elas podem ser presidentes, elas podem ser candidatas a presidente, se elas quiserem, tá? Ainda não tem idade. É a única tecnicidade Sim. no momento. E sobra o caso da Ilhan Omar, que é nascida na Somália. Que aí ele quer mandar ela de volta para a Somália, sendo que assim, ela foi eleita, ela representa pessoas do estado de Minnesota, tá? E detalhe, o distrito dela inclui toda a cidade de Minneapolis. Tipo, a cidade de Minneapolis escolheu ela para ser a representante, entendeu? Então assim, é bizarro. E aí você tem... Aí vocês ainda podem falar, então Felipe, mas pô, por que estão dizendo que ele é racista? Ele pode ser apenas, entre aspas, xenófobo, né? Ou então pode ser uma questão partidária, Felipe, né? Pode ser ele estar lá jogando, batendo no pessoal dos democratas. Então vamos lá. Aí eu fiz um breve levante aqui, né? Do Partido Republicano. A atual secretária de Transportes do governo Trump, a Elaine Chao, ela é nascida em Taipei. Ela foi membro do governo do Bush pai, inclusive. Outros políticos republicanos que nasceram no estrangeiro e que não é Europa, tá? Eu excluí a Europa disso, tá? Excluí a Europa e excluí pais americanos, tá? Nós temos Tomás Pedro Regalado, que era até pouco tempo prefeito de Miami, nascido em Havana. Joseph Cao, ex-deputado, nascido em Saigon. Jay Kim, ex-deputado, nascido em Seul. E a Ileana Ros-Lehtinen, que foi deputada por 20 anos, até perder as últimas eleições, é nascida em Havana. E assim, tudo bem, é nascido na Europa, mas vamos lembrar, um dos principais rivais dentro do Partido Republicano do Donald Trump é o Arnold Schwarzenegger, que é um estrangeiro. Aí você pode dizer, Felipe, ele não vai falar isso para Elaine Chao, porque ela é do Partido Republicano. Ok, vamos ver políticos do Partido Democrata atualmente que eu não vi ele mandar para casa, né? Eu não vi ele querer expulsar. Mazie Hirono, senadora, nascida no Japão. Senadora pelo Havaí, né, que tem uma grande comunidade japonesa.
o Tom Malinowski, deputado nascido na Polônia, que é na Europa, porém não é a Europa Ocidental, é a Europa que o Trump já disse também que às vezes, né, é meio esquisita. Stephanie Murphy, que é deputada, ela nasceu com o nome de, peço perdão pela pronúncia, né, Dang Thi Ngoc Dun, em Ho Chi Minh, antiga Saigon. A Debbie Murcarcel Powell, deputada, nascida no Equador. E o Ted Lieu, deputado, coronel da Força Aérea, nascido em Taipei. Todos esses estão com mandato atualmente. Então, assim, o que acontece? Porque essas pessoas, elas não criticam os Estados Unidos, elas não falam do racismo nos Estados Unidos como as deputadas falam. Ok, vou repetir. Eu dificilmente vou concordar 100% com o que elas falam. Primeiro, porque eu nem sei tudo que elas falam. Segundo, porque ninguém vai concordar 100% com os outros. O meu ponto é, não faz sentido você ter lá a Estátua da Liberdade, né, dizendo, mundo, me mande os seus miseráveis. Né? Só para constar, é o poema O Novo Colossus, da poeta Emma Lazarus, que está inscrito, né, na Estátua da Liberdade, que é, né, me mande, me dê os seus cansados, os seus pobres, as suas massas afetadas, querendo respirar livremente, né, os rejeitos das suas costas, me mande eles, os sem-tetos, os que estão afetados pela tempestade. Ou seja, não adianta nada você falar isso e a pessoa, né, aí a pessoa chega fugindo de uma guerra civil na Somália, e aí você quer mandar ela para casa, né, baseado talvez num critério não muito, né, enfim. Então tá aí, comentamos aí sobre a questão do Trump, o impeachment dele não foi para frente, no nosso ver foram declarações completamente lamentáveis. Vou repetir que isso não é um julgamento sobre o governo do Donald Trump, sobre o desempenho dele na economia, no que for, porém tem coisas, né, ainda mais pensando que ele é o presidente da República, né? Tem coisas que, né, devem ser revistas aí nesse discurso. Notícia da última segunda-feira, dia 15 de julho. Candidatos conservadores dizem que proposta sobre fronteira na Irlanda não será aceita. O pessoal está brincando com fogo, né? Isso. Nós tivemos mais um debate entre os dois candidatos à liderança do Partido Conservador, entre o Boris Johnson e o Jeremy Hunt, e eles disseram que a política do backstop, tá, ela não será aceita, ela não estará presente em nenhum acordo, e caso a União Europeia insista na política do backstop, então eles preferem um acordo, uma saída sem acordo, do que uma saída com o backstop. Lembrando, a questão da fronteira da Irlanda é uma questão insolúvel praticamente, tá? Você tem dois desejos extremamente contraditórios. Você quer manter uma fronteira aberta dentro da ilha da Irlanda, sem manter uma fronteira aberta com a União Europeia, tá? Isso não tem como, a não ser que a Irlanda, a República da Irlanda, tá, faça alguma espécie de concessão, incluindo aí concessão, né, por exemplo, de você ter ali algum monitoramento alfandegário conjunto, alguma coisa assim, o que eu acho improvável, porque aí vai pegar muito mal dentro da Irlanda, né? E então, assim, o ideal mesmo era a Irlanda do Norte e a República da Irlanda se fundirem, virarem uma coisa só, e é isso aí, e St. Patrick's para todo mundo. Agora, outras duas coisas sobre o Reino Unido, uma é uma curiosidade, que é o seguinte: o Boris Johnson, em um dos debates, ele levou, né, um pedaço, né, um pacote de kipper, né? O kipper é um arenque defumado, tá? Vocês podem jogar aí no Google Imagens, KIPPER, tá? É um arenque defumado, ele é embalado a vácuo, e é uma comida tradicional ali, né, popular, produzido nas Ilhas Britânicas, produzido na Ilha de Man também e tudo mais. E aí, ele disse assim, que por conta da União Europeia, né, por conta das regulações da União Europeia, os produtores de kipper têm que manter o produto
congelado o tempo todo, isso aumenta os gastos, isso aumenta o custo, e o produto é defumado justamente para diminuir esses custos, e que isso está inviabilizando a economia da ilha de Man, tá? Aí o que aconteceu? Assim, vou repetir, imagine um cara falando isso num debate, segurando um pedação de peixe defumado, tá? Ele levou o peixe, tá? Tava embalado, ele não ficou segurando o peixe diretamente. Só que aí tem duas coisas. Primeiro, a ilha de Man não é parte da União Europeia. E segundo, essa regulação que o produto tem que ser mantido resfriado é uma regulação da Food Standard Agency do Reino Unido. Então, tipo, ele botou na conta da União Europeia uma regulação interna, tá? Então, todo mundo acabou, né, tirando com a cara dele, lá zoando com a cara dele, e já tem várias montagens dele, com peixe e tudo mais. Enfim, eu só gostaria de dizer que esse peixe não me parece apetitoso, tá? Nossos ouvintes que residem na região podem falar melhor, mas assim, eu não fiquei com vontade de comer. E a outra coisa é que o diplomata do Reino Unido, Alan Duncan, tá, que é responsável o ministro para Américas e Europa, né, ele é parte ali do Foreign Office, disse que a questão da saúde do Assange é uma preocupação do governo britânico e que ele não permitiremos que ele seja extraditado onde ele possa enfrentar a pena de morte. Ou seja, isso quer dizer que ele pode ser extraditado para a Suécia por conta daquela acusação de violência sexual, né? Ele é acusado de estupro por 2 mulheres. No caso dos Estados Unidos, teria que haver alguma espécie de garantia, né? De que, olha, se a gente for condenar ele, se ele for condenado, ele vai ser condenado a prisão perpétua. Ele não vai poder pegar pena de morte, porque aí então o Reino Unido pode barrar a extradição. Lembrando que o Brasil, por exemplo, faz a mesma coisa. Como o Brasil não tem pena capital, o Brasil não extradita pessoas que possam enfrentar a pena capital nos seus países de origem, tá? Então o Reino Unido, né, o Alan Duncan disse, não sei se ele é parente do Tim Duncan, disse que o Assange não será extraditado onde ele possa enfrentar a pena de morte. Notícia do último dia 16 de julho, terça-feira passada. Chefe do partido de Merkel será nova ministra da Defesa alemã. A Kaká, né, que está, né, vai ser aí possível sucessora da Merkel, vai assumir a pasta, né, de defesa da Alemanha, substituindo, né, a Ursula von der Leyen, que foi confirmada, né, pelo Parlamento Europeu como a nova presidente da Comissão Europeia. A gente já tinha comentado isso, ela foi confirmada na votação. E aí a Kaká, né, vai ser colocada aí no cargo. Ela que, como eu mencionei, é a principal candidata à sucessora da Merkel. E outra notícia da Alemanha foi que essa semana o Georg Maaßen, tá? Provavelmente é o Hans-Georg Maaßen, né? A pronúncia muito provavelmente estará errada, mas tudo bem, não tem problema. Ele era o presidente do Escritório de Proteção à Constituição. Basicamente o Gabinete de Segurança Institucional da Alemanha. É o chefe da espionagem alemã. É a NSA da Alemanha, tá? E, ou seja, ele é um cara que teve ali acessos, né, por 6 anos aos altos postos, né, a tudo ali, né, de mais secreto e complicado que você possa imaginar em relação à Alemanha. E aí, ele, após uma série de polêmicas, a gente comentou isso no ano passado, né, ano passado ele foi convidado a se aposentar e, nesse sentido, ele, né, essas polêmicas por conta ali de protestos contra imigração, protestos ali do AfD e tudo mais. E aí, essa semana, ele compartilhou uns tweets ali com algumas teorias da conspiração, tá? Dizendo ali que a prisão, né, da capitã alemã
do barco Sea-Watch 3, na verdade era uma peça de propaganda, né, estilo nazista, e que na verdade daquilo teria ocorrendo e tudo mais. Aí ele disse que a imprensa alemã hoje ela é censurada ao molde da Alemanha Oriental, né, porque o politicamente correto está destruindo a liberdade de expressão e tudo mais. E isso levantou muitas questões ali, se ele não estaria se aproximando aos movimentos como o AfD na Alemanha. E, repetindo, um cara que sabe muito sobre o Estado alemão, né? Ele sabe muitas informações de muita coisa ali. Ele era o chefão da espionagem. Então, vamos ficar de olho aí que essa discussão na Alemanha vai ser curiosa, para dizer o mínimo. Também na última terça-feira, Salvini exige relatório sobre povos Roma para que plano de despejo possa ser elaborado. Essa manchete, gente, tá, é do Telegraph. O Telegraph, se vocês não sabem, ele é chamado, né, no Reino Unido, às vezes de Torygraph, né, porque ele é o jornal do Partido Conservador, tá? Ele é o jornal tradicionalmente, né, à direita do espectro político britânico. Então, essa manchete não é minha, tá bom? Nesse sentido, o Matteo Salvini, né, ele mandou uma carta na terça-feira a deputados das regiões administrativas da Itália, pedindo um relatório sobre a presença de assentamentos Roma, Sinti e Caminante. Né? Caminante é o... andarilho. Nômades, né? Ou seja, pessoas ali sem teto, né? E o Sindi, né? São ali um tipo de, entre aspas, cigano, né? Que na Itália são chamados de zingaro, que é uma ofensa comum aos migrantes do leste europeu, né? Isso. E aí ele disse que a ideia é ter noção de quantas pessoas desses grupos residem na Itália para desenhar um plano de despejo, tá? No original do Telegraph está eviction plan, tá? Não sei a palavra que ele usou em italiano, eu estou traduzindo do inglês porque eu não sei italiano. Só que, como na própria manchete, povo Roma, você pensa em qual país europeu, Felipe? Pensa na Dinamarca. Não, tô falando, pega Romênia, o prefixo, né? Romênia. E a Romênia, até onde eu sei, faz parte da União Europeia. Isso, é populismo puro. Porque não tem como. A maioria desses, aspas, ciganos, são membros da União Europeia. São cidadãos de países da União Europeia. São cidadãos da União Europeia. É o que você falou. Croatas também. Assim, o que eles podem, né? Se eles forem, sei lá, sérvios, ali ucranianos, eventualmente algum nacional turco. Albaneses. Mas a maior parte é nacional de países, né, como você mencionou, da União Europeia. Hungria também. Então, né, essa notícia aí é um pouco, né, tem muito de populismo, de discurso, mas é um discurso perigoso, né? Olha, vamos contar quantas pessoas dessas tem para ter certeza que a gente chutou todas daqui, né? E, além disso, na Itália, nós tivemos... quem tem limite é município, né? Porque, assim, a polícia, né, italiana, ela fez uma batida ali numa operação contra neonazistas, né, em Turim. E nessa batida apreenderam armas de fogo, submetralhadoras, apreenderam muito material de propaganda nazista, né, com slogans nazistas e tudo mais. Prenderam 3 integrantes do grupo, incluindo um funcionário da alfândega de 50 anos, que já havia concorrido ao parlamento pelo Nova Força, né, que é o partido neofascista italiano. Assim, foram 26 pistolas, 20 baionetas, 306 componentes de armas, ou seja, algumas ali você poderia completar um armamento, incluindo silenciadores, mais de 800 munições, e a estrela da apreensão foi um míssil
arar. Ele não tinha ogiva explosiva, mas ele tinha combustível, ele estava pronto para ser usado. Tá? De fabricação francesa, o Matra Super 530. Ele teria tido origem no Catar. E aí o que acontece? O início da investigação desse grupo foi porque seriam cidadãos italianos que teriam combatido junto de milícias neonazistas no leste da Ucrânia contra forças russas. Então, ou esses caras também são contrabandistas internacionais de armas, ou era, né, uma peça de decoração extremamente delicada, ou então eles têm um severo complexo de inferioridade peniana, né, para você ter um míssil. E tipo, não, assim, gente, quando a gente fala míssil, tá, eu tô falando de um negócio grande, tá, é um equipamento grande, pesado, e não sei como os caras tinham um ali guardado na gaveta, tá? Como eu disse, segundo as informações ali do míssil, ele seria de origem qatari, de fabricação francesa. E muitos veículos estrangeiros e alguns brasileiros divulgaram, né, que esses grupos teriam vinculações com o DRUG, que é um coletivo ultra da Juventus de Turim, onde foi feita a apreensão, mas até onde eu apurei, nenhum veículo confiável na Itália fez essa relação, e da onde eu percebi, isso veio de páginas e perfis sobre hooliganismo na Europa como um todo. Então, muita gente divulgou, mas não foi atrás da fonte, né? E aquelas páginas que também às vezes tem uma credibilidade bastante questionável. Sim. Né? Às vezes páginas mais de zoeira e tudo mais. Notícia da última quarta-feira, dia 17. OMS declara surto de ebola na República Democrática do Congo como emergência internacional. Nós chegamos ao número de 2.500 infectados desde agosto de 2018. Dessas pessoas, 1.676 morreram. E para a OMS declarar uma emergência de interesse internacional, ela passa por um comitê formado por 11 especialistas, e essa declaração veio do fato de um caso de ebola ter sido registrado na cidade de Goma, que é um município congolês de cerca de 1 milhão de habitantes, que fica na fronteira com Ruanda. Ou seja, a doença ela pode agora ter o risco de entrar em Ruanda, se espalhando por outro país, se espalhando por outras comunidades, tá? Lembrando que vírus, germes, doenças em geral não respeitam fronteiras, tá? Epidemias são temas internacionais. Atualmente já é o segundo maior surto de ebola da história, né? O maior deles foi aquele em 2014, 2015, quando nós tivemos mais de 11 mil mortes, né, vítimas da doença, tá? Então, fiquemos de olho, vamos ver como é que vai ser essa questão na África e vamos ver como é que vai ser a questão do financiamento, né, de combate à doença. Atualmente a OMS ela recebeu nesse ano 49 milhões de dólares para o combate ao ebola. A República Democrática do Congo, que faz fronteira ao leste com Ruanda, que foi tema do último Fronteiras Invisíveis do Futebol, que a gente subiu nesta quarta-feira. Então, em menos de uma semana, né, Felipe? A gente subiu, sei lá, quase 7 horas de conteúdo gratuito da podosfera. Se somar os dois especiais, o programa Xadrez Herbal e Fronteiras, dá 10 horas quase. Pois é. E também falando de futebol, né? Hoje foi decidida a Copa Africana de Nações, sediada no Egito. A Argélia ganhou de 1-0 de Senegal e com isso tornou-se bicampeã da competição. A gente também já fez um Fronteiras sobre a Argélia, que tem a particularidade de ser o primeiro país africano presidido por um ex-jogador profissional de futebol, no caso o Ahmed Ben Bella. E os torcedores argelinos e egípcios hoje, no minuto 22 da partida, começaram a saudar o ex-jogador dos faraós, né, o Mohamed Aboutrika, que é um opositor
do Al-Sisi, e muitos torcedores foram retirados do estádio por conta dessa manifestação política, né? Além disso, tem a questão da comemoração, né, do título na França, já que recentemente, quando a Argélia passou da semifinal, nós também tivemos ali alguns distúrbios na França devido à grande comunidade de origem argelina no país. Inclusive, no último domingo, junto com os protestos dos coletes amarelos, meio se misturaram. E a final foi uma final francófona, né? Foi uma final Argélia e Senegal. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Reino Unido chama de inaceitável a apreensão de petroleiros pelo Irã. Eu fico imaginando um lorde britânico falando inaceitável. Com uma batata na mão. Pois é, para ferrar a coluna aberta, né, que eu gravei na última madrugada, hoje, sexta-feira, já durante a tarde, o Irã apreendeu 2 petroleiros no Estreito de Hormuz de bandeira britânica. Vejam, não tem relação direta com o caso do petroleiro contrabandista que eles detiveram, que eu comentei na coluna aberta. Agora são, de fato, 2 navios britânicos que foram, obviamente, né, apreendidos e confiscados como represália, né, pela apreensão do petroleiro iraniano lá no Estreito de Gibraltar, tá? Segundo a agência de notícias estatal iraniana, na verdade, a culpa é do navio britânico, porque o petroleiro Stena Impero, ele havia desligado o seu rastreador, estava navegando na contramão da rota, tá? Isso é importante, tá? O mar, você tem rotas marítimas, que nem no ar. Então você tem contramão marítima também, tá, gente? Não é, não, estamos aqui na água... Você mete o louco... vou do jeito que eu quiser. Dá um cavalo de pau. Inclusive, por exemplo, se você for fazer uma prova de arraiz amador, para velejar com seus amigos... se você mora numa comunidade de praia, por exemplo, alguma coisa assim, uma das coisas que cai na prova é justamente ali planejar rota, ler carta náutica, esse tipo de coisa. Enfim, a embarcação estaria na contramão, desligado o seu rastreador, e aí a guarda revolucionária foi lá, parou o navio, cercou ele com um helicóptero e outras pequenas embarcações e o deteve, tá? O outro petroleiro britânico, operando com bandeira liberiana, coisa que a gente já explicou aqui várias vezes também, ele mudou bruscamente de rota. Ele, segundo o seu rastreamento, ele está na costa iraniana, porém o Irã nega que tenha apreendido essa embarcação. Tá? Então, assim, é possível que o navio mudou sua rota por algum outro motivo, é possível que o Irã esteja mentindo, é possível que os britânicos estejam mentindo, é possível que, temendo uma apreensão por forças iranianas, ele mudou subitamente sua rota e, enfim, tá lá esperando a poeira baixar, alguma coisa assim. Então, né, vamos ver aí como é que vai ser essa questão. Porém, o Jeremy Hunt disse que o embaixador britânico em Teherã já está trabalhando no caso, que essas relações são inaceitáveis e, como consequência, tivemos aí uma subida do preço do petróleo. Tá? Se for para dar um palpite, tá? Meu palpite é para comprar petróleo nas próximas semanas, porque no próximo ano, mais ou menos, a gente ainda vai ter um spike no preço do petróleo para cima, mas aí é só palpite mesmo, e eu não vou botar meu dinheiro no meu palpite, até porque eu não faço esse tipo de coisa, tô nem aí. Então, eu só tô brincando aqui de analista de investimento. Tá? Tô brincando de George Soros, tá? Nosso ídolo, patrono, financiador. Caso vocês não soubessem. E caso vocês não saibam, tem um negócio chamado sarcasmo. Mas então é isso, navios britânicos apreendidos no Estreito de Hormuz hoje.